Estamos gratos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor amado, pela Tua palavra. Senhor, glorificamos o Teu nome. Senhor, não sou eu não sou ninguém para dar as boas-vindas. Essa é a Tua casa, é Tu quem nos dás as boas-vindas a nós, Senhor. A todos aqui os presentes, aqueles que nos ouvem online, são todos bem-vindos pelo Senhor. A Sua palavra bendita é cura para os nossos corpos, é cura para a nossa alma, é cura para o nosso espírito. A palavra dele jamais volta para ele vazia. Por isso, escute com atenção, porque Deus cumpre aquilo que Ele diz. Amém? Creia no seu coração. E essa tarde, Deus colocou-me durante essa semana essa palavra no meu coração, falar sobre amor, temor e reverência do Senhor. Amor, temor e reverência ao Senhor. Hoje em dia, nós não vemos muita reverência ao Senhor. Eu refiro-me às igrejas, poucas são. Verdadeira, não estou a falar de religiosidade, isso vê-se. Mas entrega, honestidade, hoje, amanhã e depois, poucas são as pessoas que são assim. E eu acredito que Deus quer mais pessoas assim, amém? Ali sempre firmes, sempre disponíveis para o Senhor, amém? Então, e hoje em dia, cada uma das muitas igrejas que existem, igreja daquilo, igreja daquilo outro, igreja isso, aquilo, aquilo outro, muitas das igrejas e denominações que existem, elas, infelizmente, não é? Acham que são elas, cada uma delas, detentor da palavra, da verdadeira palavra, não é? São eles verdadeiramente que fazem parte da única igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que no meio de todas essas muitas igrejas, só uma, no meio de todo aquele povo, só uma constitui na verdade a única igreja do Senhor Jesus. Por onde eu vou agora, vamos estar em união, vamos passar em jejum em oração e louvor a Deus, e eu vou estar com pessoas de várias denominações, digamos, né? Inclusivamente católicos, inclusivamente judeus, inclusivamente, né? Evangélicos, vários ramos de evangélicos, e outras pessoas. Vamos estar juntos em oração, ortodoxos, vamos estar juntos em oração. Eu vejo assim, amados, não é aquela coisa somos todos, não. Deus tem em todas as igrejas, sejam elas quais forem, Deus tem pessoas lá que são parte da igreja. Talvez não sejam todas que vão naquela igreja, não é? Que sejam parte da verdadeira igreja de Jesus, mas Ele tem um grupo, um remanescente em cada igreja que constituem a verdadeira igreja do Senhor Jesus. E a verdadeira igreja do Senhor Jesus é uma igreja muito especial, porque a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, expressa-se ao mundo da forma como a palavra instrui que nós nos devemos expressar ao mundo, amém? Isto, e também dentro da igreja, dentro de nós próprios, nós devemos expressar aquilo que Jesus nos manda, amém? E essa é a igreja do Senhor Jesus. Os irmãos já vão entender um pouco mais quando eu ler as Escrituras. Nos dias do Novo Testamento, o apóstolo Paulo e outros, nos dias que começou a igreja primitiva, etc., a igreja expressava-se segundo a palavra de Deus, e a igreja tornou-se, vamos dizer, expressava-se também geograficamente. Não sei se já notaram, o apóstolo Paulo escreve à igreja que está em Roma, não é? A igreja aos Efésios, a igreja aos Coríntios, a igreja aos Efésios, a igreja ao Colosso, a igreja à Galácia, não é? É geograficamente. Paulo estava a começar a dizer aqui a igreja, ali a igreja, ali a igreja, além a igreja, não é? A igreja começou a crescer, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E com o passar dos séculos, com o passar dos anos, essas expressões geográficas, etc., tornaram-se, desculpem o termo, mas transnacionais, amém? Transcontinentais até, não é? Para outros continentes. E depois tornaram-se denominacionais, também. Começando com a igreja católica, a igreja ortodoxa, não é?
porque a Igreja Ortodoxa e a Católica eram uma, depois dividiram-se. Não é? A Igreja do Ocidente ficou em Roma, é a Católica, a Romana Apostólica, e a Igreja Católica que ficou no Oriente ficou em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, não é? Que é a Igreja do Oriente, ortodoxos. E então, assim se dividiram. A Igreja Copta, no Egito, também, a Igreja da Síria, e porque os pastores e os apóstolos foram para esse mundo todo a pregar o Evangelho, não é? E assim foi. Mais tarde, no século XVI, aconteceu a reforma não é? de Martim Lutero, dos protestantes, não é? E da qual, dos protestantes, dessa reforma, derivou muita igreja. Amém? Muita igreja. Aí, hoje dizem igrejas evangélicas, com vários aspectos, várias doutrinas, etc. Muito bem. E, visto isto, com o passar dos séculos, cada uma dessas igrejas declarava-se ser a única e verdadeira igreja do Senhor Jesus, não é? E pronunciando que todas as outras, não fossem eles, eram heréticas, não é? As pessoas estavam a caminho do inferno, não é? E nós sabemos, Deus começou uma reforma, Deus começou a agir na vida do homem, na sua igreja, e está a agir e vai continuar a agir, até que ela chegue àquele ponto em que ela seja uma igreja sem mancha nem ruga. Amém? Aquela igreja, aquela noiva de Cristo. Deus está a trabalhar no seu coração, no meu coração. Deus quer trabalhar nos corações das pessoas, dos crentes, se eles deixarem, se não tiverem, sei lá o que na mente, para que não, isso não é de Deus, aquilo não é de Deus, aquilo não sei. Se deixarem Deus trabalhar, Deus vai trabalhar. Amém? Temos que estar abertos a isso. Muito bem. Então, a reforma que teve início com Martim Lutero, o protestantismo, ai meu Deus do céu, século XVI, aqui na Europa, agora celebra-se muito, também como nos Estados Unidos, o Dia das Bruxas, dia 31, não é? Mas na verdade é o Dia da Reforma. Também, não é? A gente não se esqueça disso, a reforma da Igreja. Então, essa reforma aclarou muito a verdade de Deus, trouxe outra vez, colocou em linha, manifestou a verdade de Deus, que é justificação pela fé, não é? Uma das coisas, 98 pontos que Martim Lutero escreveu. Martim Lutero, um teólogo, um monge católico, não é? Quando ele viu certas coisas, ele não pôde concordar. Na sua honestidade perante Deus, ele não pôde concordar, não é? Porque naquela altura os papas e os chefões lá da igreja, pediam dinheiro em troca de perdão dos pecados. Isso ninguém perdoa pecados, senão Deus. Então a justificação é pela fé, não é por dinheiro que se dá. Amém? E pronto. E aí começou a igreja protestante. Mas também trouxe coisas boas, sim, mas também trouxe outras dificuldades, não é? Trouxe outras dificuldades. Complicou um pouco em outras áreas. Enfim, não vamos perder tempo com isso, mas, no entanto, a única e verdadeira igreja de Cristo, ela resistiu, desde que ela nasceu, no dia de Pentecostes, não é? Ela foi resistindo a essas mudanças, essas coisas dos homens, essas leis dos homens, essas doutrinas dos homens. Ela foi resistindo, através do século, ela foi andando, não é? Foi continuando a existir no meio de várias igrejas, não é? Chama-se a igreja eclésia, né? Eclésia em grego, que é os chamados. Você e eu somos chamados para Deus. Para quê? Para que nós somos chamados? Somos chamados para declararmos a glória de Deus ao mundo. Amém? Para declararmos a glória do Senhor. Então, depois houve vários outros movimentos, coisas que o Espírito Santo fez, coisas que Deus fez, tudo isso na reforma dele, para preparar a sua igreja para aquele grande dia que vem, não é? E Deus ainda hoje está a operar, está a trabalhar nos corações daqueles que assim o permitam, não é? E Deus está a trabalhar. Depois, no início do século XX, do século passado, não é? 1906,
ali assim, na cidade de Los Angeles, Estados Unidos, numa rua chamada Azusa, houve lá um avivamento pentecostal. De novo, não é? Com o pastor Seymour, pastor afro-americano, o pastor Seymour foi cheio com o Espírito Santo, ele começou a falar línguas, não é? Oh, glória! Aí começou o movimento pentecostal, não é? Sabe o que é um pentecostal, não sabe? É um pente para coçar as costas. Ah, não. É o mover do Espírito Santo, amém? Bendito seja o nome de Jesus. E então, com o pastor Simmons, aí houve grandes mover, grande coisa, pessoas começaram a vir a salvação, Deus começou a fazer coisas no meio dele, coisas tremendas, um mover tremendo. Enfim, foi uma explosão do Espírito, não é? Como foi também no dia de Pentecostes. Então, Deus está a trabalhar através dos séculos. Parece que não, Ele está. Mas só que Ele não obriga ninguém, Ele busca pessoas que queiram. Que queiram fazer aquilo que Deus diz para fazer, muitas vezes contrário àquilo que elas acham que é de Deus e que não é de Deus. Não é? Que sejam atentas à voz do Espírito. Muito bem. E agora Deus olha de uma forma muito especial para a sua igreja, ou não? Aqui no mundo. As pessoas podem ser desta igreja, ou daquela igreja, daquela outra igreja, mas nós somos o corpo de Cristo, ou não? E Deus olha sim para a sua igreja. Deus olha, Ele não se importa, vamos assim dizendo, com as igrejas que se definam como as verdadeiras, não é? Detentores da verdade, da palavra, todo o resto é herético, não é? Não se incomoda muito com esse tipo de coisas. Deus olha para o coração das pessoas. Amém? Aqueles que são sinceros. Deus quer tratar conosco, com as pessoas que quer levantar a sua igreja. E nós estamos a passar tempo de reforma, de transformação. O problema é que muitos não querem essa transformação. Então, e deixa-me também dizer, amados, que no segundo concílio do Vaticano, em 1960, finalmente a Igreja Católica ali assim removeu aquilo que eles chamavam os anátemas. Os anátemas, sabe? Tudo quando não fosse católico era anátema, era maldito, não é? Não era de Deus, não sei o quê. E eles removeram essa parte dos anátemas, não é? E eles permitiram então que o povo católico reconhecessem os membros de outras igrejas não católicas, mas tementes a Cristo, tementes a Deus, reconhecessem como irmãos, embora irmãos separados. Tu ali, eu aqui, não é? Mas já foi porque antes eram, aqueles são anátemas, são malditos, não é? E a Igreja Católica perseguiu muita gente, matou muita gente, não é? Porque eles é que são de Deus, eles é que mandam, não é? Eles é que são. E isso não era plano de Deus. Deus estava trabalhando nos corações das pessoas. E assim Deus está a ver uma reformazinha que eles deixaram isso para trás. Deus, quando pode, ele entra e ele faz as coisas, não é? E graças a Deus, essa coisa dos anátemas, eles removeram isso. Permitiram então que os católicos, membros de outras igrejas, se encarassem como irmãos, embora irmãos separados. Mas eram cristãos, não é? Eram reconhecidos como cristãos. E eu acredito que o Senhor, nosso Deus, tem vindo a operar a sua igreja a fim de aperfeiçoar mais e mais. Essa é a finalidade, não é? Aperfeiçoar a sua igreja e ela poder ser a igreja perfeita, aquela igreja sem mancha nem ruga, não é? Que ele almeja, que ele quer fazer grandes coisas, grandes moveres do Espírito Santo, grandes coisas, irmãos. As pessoas pensam que uma igreja é aquela igreja que tem muitas conferências, que tem muita gente, que tem não sei o quê. Vocês querem saber quem é a igreja de Jesus? Nós já vamos ler a palavra do Senhor. Então, acredito que nos nossos dias, nós somos parte da igreja. Continuamos a ser transformados, reformados na nossa maneira de estar, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de entender as Escrituras pelo Espírito Santo. Amém? Deus continua a trabalhar conosco com essa finalidade para nós nos podermos identificar verdadeiramente como a igreja de Cristo, não é? E não mais pelas tradições
Pronto, hoje é dia não sei quantos, ou aquele é dia não sei de quantos, aquele não sei o quê, e hoje vamos fazer assim, e amanhã vamos fazer assado, e doutrinas várias, distintas entre as igrejas, não é? Porque aquele faz assim, mas está errado, aquele faz assado, também está errado. Deus é muito, muito mais alto que isto, irmãos. Amém? E você conhece a igreja do Senhor Jesus Cristo pelo amor. Agora, amor é dizer não quando se diz não e é dizer sim quando se diz sim. Quando é necessário dizer não, o amor diz não. Amém? Amor não é só... Não, isto não é amor. Amor é guardar os interesses de Deus, proteger os interesses de Deus e o interesse do próximo para a glória de Deus e para o bem dele. Amém? E às vezes nós temos de dizer coisas, ou não? E só a coragem de poder dizer essas coisas, não é? Sem querer ofender, mas muitos ficam ofendidos. Só a coragem, isso é amor. Isso é amor, irmão. Nós temos de entender assim essas coisas, não é? Então, tem que haver o amor por Jesus e o amor uns pelos outros, não é? Olha aqui que diz a Bíblia em Romanos 5, versículo 5, como o nosso Paulo disse, que não pode pôr as escrituras na tela, eu vou ler para os irmãos. Romanos 5, versículo 5. Conhecem a escritura, diz que, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quantos aqui que receberam o Espírito Santo? Então, se você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo derramou o amor de Deus em nossos corações. Ou seja, orar a Deus, Senhor, dá-me amor, não é bíblico. Se nós somos crentes, nós temos o Espírito Santo e o Espírito Santo derramou esse amor no nosso coração. Agora, deixa-me dizer uma coisa, o amor não é um sentimento. O amor é um ato da nossa vontade. Não é sentimento. Esse amor é espiritual, não é? Não é da carninha. Não é? É um ato da nossa vontade. Custa-me fazer o bem, custa-me ajudar, custa-me não sei o que, a carne não quer, mas é isso que Deus quer, é isso que eu vou fazer. Esse é amor. Eu entro naquela igreja e não sinto nada. Sabe por que você não sente nada? Você está na carne. Se você não estivesse na carne, você ia sentir o Espírito Santo. Mas como você, já antes de entrar na igreja, já está com o juízo da igreja, já está com não sei o quê, você não vai sentir nada, você não brinca com o Espírito Santo. Amém? Então é assim, não sinto nada, não sente nada, arrepende-te. E diz, Senhor, quero entender. Amém? Abre o coração. Então, o Espírito Santo derramou o amor de Deus nos nossos corações. Nós temos esse amor. E agora nós temos que saber dar esse amor. Amém? Porque é esse amor que define a igreja. Não é? Ok. Diz assim. Um amor sincero, verdadeiro. Que é a marca, é a estampa da verdadeira igreja do Senhor Jesus. O Senhor disse assim, João 13, versículos 34 e 35. O Senhor diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é amar de qualquer maneira, amar como Jesus amou. Amém? Que dessa maneira tenhais amor uns para com os outros, da maneira como Ele amou. Nós tenhamos amor uns pelos outros. Olha só, versículo 35. Através deste testemunho, todos, aqui no mundo, todos, reconhecerão que sois meus discípulos. Amém? Se tiverdes amor uns pelos outros. Então, uma das marcas da Igreja do Senhor Jesus é o amor uns pelos outros. Amém? Eu não preciso ir lá fora dizer que sou da igreja, sou crente. As pessoas olhando para nós nos amamos uns aos outros, nós defendemos uns aos outros, nós ajudamos mutuamente, nós não escondemos coisas, nós não nos... hoje acredito, amanhã não acredito, hoje não concordo, amanhã não concordo. Nós estamos em uníssono nesse amor de Deus. Irmãos, as pessoas vão notar isso. Vão ver, aquela é a igreja de Deus. Porque as pessoas querem amor, as pessoas lá fora. Mas não essa coisa, coitadinho, não sei o quê. Não, amor, o verdadeiro amor de Deus. Agora, a igreja do Senhor Jesus, como disse também o Senhor, precisa ser o sal da terra, não é? E tem que ser vista e tida como tal. O sal bem salgado, ou seja, tem que marcar, temos que ser diferentes. Tem que marcar, nós como, o que é que faz o sal?
imaginem só, eu lembro muitos anos atrás, eu fiz uma pregação, veio-me agora à cabeça, em Denver, nos Estados Unidos, eu falei sobre o sal. Então, eu sou o sal, você é o sal. Nós somos sal da terra, não é? Você põe, salga o seu bife e põe, assa a carne ou frita a carne, ou como quiser, não é? Quando vai comer, você vê sal? Você não vê o sal. Você vê o quê? O sabor do sal. Você sente o sabor do sal, ou não é? O sal não sou eu, não é você, é o amor de Deus que fica. Amém? E se não tiver esse amor, se não tiver esse sal, Jesus diz que esse sal não presta. Para nada mais presta. Vou ler. Mateus 5, 13 e 14 diz: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de temperar? Para que temperar se não perde o sabor? Não é? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Você já viu a igreja ser pisada pelos homens? Nos jornais, Hã? Sabe por quê? Se calhar é porque a igreja não tem sal. E por isso os homens já pisam. Através desse testemunho, Jesus diz, para nada presta não para lançar fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Quando você vai naquelas planícies de Espanha viajar de carro, não é? E depois tem aqueles montes, até mesmo no Alentejo também é assim, não é? Tem aqueles montes, tem aquelas aldeias em cima dos montes. Você vai viajar à noite e você vê a cidade de longe, ou não é? É assim, nós, igreja do Senhor Jesus, temos de ser vistos de longe, temos de ser reconhecidos. Como? Pelo amor. Uns pelos outros, amém? Aleluia, glória a Deus, amém? E, porque uma cidade no alto de uma colina não pode ser escondida, não se esconde. E nós, quando estamos mesmo com Cristo, nós não ficamos calados. Nós temos que falar. Eu digo isso porque eu falo por testemunho próprio meu. Quando eu comecei a aprender mais do Senhor, comecei a conhecer melhor o Senhor lá em África, eu só queria vir para Portugal porque aqui são os meus, não é? Só queria que eles conhecessem, sentissem a alegria que eu tinha. Eu só queria vir anunciar a palavra de Deus. Não é? Não dá para esconder, eu sou de Jesus, amém? Assim deve ser assim, a igreja também como uma cidade no alto, que não pode ser escondida. Agora, os irmãos, todos nós, os crentes, etc., todos quando se dizem serem de Jesus, amarem o Senhor, amém? Nós somos responsáveis, temos uma responsabilidade, é sério, para mostrarmos ao mundo que nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não é uma coisa assim, não, isso não é um café, não é um restaurante, isso é a casa do Senhor. Amém? Nós temos que ser constantes no nosso serviço a Deus. Amém, queridos? Por quê? Porque Deus quer fazer coisas no nosso meio. Deus quer operar. Eu acredito que Deus quer fazer coisas tremendas, porque Deus quer que todos venham à salvação. Ele quer usar a si e a mim. Eu tenho os meus dons, você tem os seus dons. Amém? E nós temos que fluir com o Espírito Santo para que é Deus quem vai fazer a obra através de nós. Eu não sei nada, quem sou eu? Tem que ser Deus, amém? Em nós. Então, amados, nós devemos demonstrar a igreja como uma cidade no alto de uma colina à noite, né? Toda iluminada. Então, o Senhor Jesus diz assim, em Mateus 7, 16 a 20, o Senhor Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos de ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode dar frutos maus, frutos ruins, maus, nem a árvore ruim ou a árvore má
produzir bons frutos. Não é? Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E se nós queremos ser parte da igreja de Cristo, nós temos de dar bons frutos. E esse fruto é o fruto do Espírito Santo, que é o amor, que é a paz, que é a longanimidade, amém? Que é a benignidade, que é a fidelidade, que é a mansidão, que é o domínio próprio, essas coisas todas. Nós temos de dar, mostrar isso. O mundo tem que saber que há uma diferença. Amém? Não vamos ser uns fanáticos, eu falo das pessoas, que o Apocalipse assim, o Apocalipse não sei o quê, vocês vão arder no inferno. Não, nós vamos falar do amor do Senhor Jesus. Deus não construiu, não fez, não preparou o inferno para os homens, senão para Satanás e os seus. Não para os homens. Deus quer que todos venham à salvação. Por isso Jesus morreu na cruz. Amém? Ele já fez tudo para que os homens fossem salvos. Agora só falta a parte dos homens. Sim, creio ou não, não é? Então é assim, amados. Enquanto crentes desta, daquela, daquela outra, da outra igreja além, não é? Não se amarem uns aos outros. Aleluia. E amarem irmãos de outras igrejas, sem ter que desviar. Vem para a minha igreja. Deixa a tua igreja. Vem para... Não, eu não estou falando desse amor, isso não é amor isso. Enquanto nós não nos amarmos uns aos outros, irmãos, como é que nós vamos mostrar a igreja de Cristo ao mundo? Somos sal insípido, não é? Bom para se jogar fora. Deus quer que a gente cresça no Senhor, que a gente mostre, dê bom fruto. Amém? Pelos frutos eles nos conhecerão. Amém? Aleluia. Então, porque se nós não dermos bom fruto, se nós não caminharmos nesse amor do Senhor Jesus, amar-nos uns aos outros, não é virar as costas uns aos outros, espetar a faca nas costas uns dos outros, fazendo não sei o quê. Isso não é a igreja de Cristo, irmãos. Isso não é a igreja de Cristo. Nós temos que amar. Amém? Eu não concordo, mas se calhar até o homem ou a mulher tem razão. Se calhar até tem razão, Deus mostra-me, Senhor. E Deus vai mostrar. Amém? E se estiver errado, Senhor, perdoa-me. E se não estiver errado, amém. Glória a Deus. Eu vou fluir. Porque Deus colocou-me para andar com essa pessoa, então eu vou andar com ele. Não é? Vou-me embora. Deus não trabalha assim. Deus não levanta servos assim. Não, mentira. Isso não é a igreja de Cristo. Então é assim. Por sermos igreja do Senhor Jesus, nós primeiro devemos começar a amar a Deus, ou não? Sobre todas as coisas, não é? E com toda a força do nosso ser, etc. E sermos tementes e reverentes ao Senhor, honrar o Senhor, dar o lugar que lhe é devido em nossas vidas. Ele é o primeiro em nossas vidas. Amém? Não isto ou aquilo ou aquilo outro. Deus é o primeiro em nossas vidas. Entende, queridos? Então, aí nós começamos a ser parte da igreja de Cristo, não é? E a reverência, essa reverência é um sentimento profundo de respeito, de honra, não é? De temor no bom sentido, reverencial, não é? Imagina, amados, se nós estamos aqui agora andando de coisas, se viesse aqui o nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o que é que a gente ia fazer? Ficamos todos em pé, não é? E tal, e queremos cumprimentar e alegres porque o nosso presidente está aqui no nosso meio, não é? Aleluia, glória a Deus, queremos honrá-lo, não é? Irmãos, alguém maior que o presidente está aqui, seu nome é Jesus. Como é que é? Amém? E é assim, a majestade e a santidade de Deus desperta um sentimento, quando nós olhamos para Deus, a sua grandeza, a sua glória, não é? Quem Ele é, nós começamos a entender esse Deus, a sua santidade, enfim, isso vai despertar um sentimento de reverência, como desperta quando se entrasse aqui o nosso presidente, não é? É aquela reverência, aquele respeito, porque ele é o chefe do nosso Estado, não é? Ele merece ser respeitado, e como, não é? E então, muito mais o Senhor. Isso desperta em nós sentimento de reverência, de respeito, de gratidão, porque Ele morreu por nós na cruz, ou não?
e ressuscitou, não é? E até mesmo de adoração, nós queremos adorar. Se Jesus está aqui, nós vamos aqui para o chão adorar o Senhor, ou não? E a louvar o Senhor. É como diz Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 28 e 29, diz assim: portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, o reino do Senhor é inabalável, sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus com verdade, com gratidão, não é? Com uma atitude aceitável, com toda a reverência e temor ao Senhor que Ele merece, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Cuidado, não quero tomar Deus por outros caminhos, porque adivinha quem é que vai arder, não é? Então, assim, isso quanto à reverência. E o temor? E o temor a Deus? O temor pode ter dois aspectos. Um aspecto é aquele temor reverencial, honra ao Senhor, não é? Por quem Ele é. O outro temor é desagradável, é medo, não é? É sentimento de ameaça, sentimos ameaçados, estamos em perigo, medo do que nos possam fazer, não é? E então, o temor pode ser dirigido tanto a Deus, como aos homens, como ao diabo. O temor a Deus é o temor reverencial, é honra, não é? Respeito, reverência, honra ao Senhor. Ao homem também, de certa maneira, o nosso presidente, o ministro, alguém que nós vamos respeitá-lo, vamos honrá-lo, amém? Mas o diabo, esse temor já é medo, aquilo que ele nos possa fazer, porque ele só vem para roubar, matar e destruir. Então nós agarramos aquilo que o Senhor nos deu, em nome de Jesus, amém? E aleluia. Então o temor pode ser saudável ou prejudicial, conforme o temor que a gente tenha perante a pessoa que está à nossa frente. Agora, temor saudável, como eu disse, é honra, é reverência, é respeito. E aqui a Bíblia fala em vários tempos, como, por exemplo, para temer a Deus. Temer a Deus faz parte de honrarmos a palavra. Não é? A Bíblia diz em Efésios 6, versículos 1 a 3, diz que, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem, os filhos, né? Para que vivam bem e tenhas vida longa sobre a terra. Mas como é que eles vão honrar pai e mãe, como os pais e as mães devem ser honrados, se os pais e as mães não ensinam os filhos a honrá-los assim? Não é? Agora, se eu ensino o meu filho a honrar o pai e a mãe, quando ele for grande, ele vai honrar a Deus. Já está habituado a honrar, mas ele não honrar, quando for grande vai honrar a Deus. Se nós não honramos a quem nós vemos com esses olhos, vamos honrar a quem nós não vemos, não é? Então é assim, as esposas devem respeitar seus maridos, os maridos devem respeitar, amar as suas esposas ou não. A Bíblia diz em Efésios 5, versículo 33, portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo. Amai a sua esposa. Irmãos, pronto, nós sabemos que muitas vezes, infelizmente, não é assim. Chama-se nomes, enfim, a violência doméstica com palavras, até mesmo de crentes, não é? Não é assim. Nós temos que amar as nossas esposas. Oh, meu Deus, os irmãos estão comigo. Amém? Mas também, por outro lado, a esposa trata o marido com todo o respeito, porque é o cabeça, né? Mas, se o marido não amar a esposa, também não tem direito de exigir que a esposa o respeite a ele. Amém? É assim, eu amo a Deus, eu amo o Senhor continua a amar. Amém? Não é? Agora, mas se eu virar as costas, a natureza de Deus, ele vai continuar a amar, não é? Mas ele não tinha que o fazer, pois não. Mas ele continua porque ele é Deus, não é? Graças a Deus. Então, pela sua graça e compaixão. Agora, os empregados
devem respeitar os seus chefes de trabalho, os seus senhores, sim ou não? A Bíblia diz lá em Efésios 6, 5, quanto a vós outros, nesse caso escravos, graças a Deus já não há mais escravos, também. Quanto a vós outros, empregados, obedecei a vossos senhores terrenos com todo o respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Porque quando eu honro o meu chefe, como se ele fosse Cristo, eu estou a honrar o meu Cristo. Amém? E os senhores, ou os chefes, ou os patrões, devem fazer o mesmo com os seus empregados, ou não? Não andar aí a chamar nomes, a ofender as pessoas e pagar mau tempo, né? E fora de data e essas coisas. Não. Assim, eles devem tratar bem de quem trabalha para eles, não é? Efésios 6, versículo 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com os vossos servos, com honra, com respeito, etc. Abandonai as ameaças, pois tendes conhecimento que o mesmo Senhor deles é vosso Senhor também, não é? Que está no céu e não faz diferença entre pessoas. Para Deus, o diretor de uma empresa é igualzinho ao empregado mais baixo daquela empresa, é um homem, é um ser humano. Amém? Deus não faz diferença entre as pessoas. Então, os cidadãos também, isso também faz parte de temer a Deus, honrar a Deus. Você e eu que dizemos ser filhos de Deus, devemos também respeitar as autoridades. O governo, as autoridades da nossa nação, não é? Em Romanos 13, versículos 1 a 7, a Bíblia diz: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores. Mas eu não é do meu partido, eu não sei o quê. Não. Ele foi lá. Se ele foi lá colocado, alguém votou por ele ou não? E quem é que pôs nos corações, na maioria, para votar para aquela pessoa? Quem foi? É assim, todos devem sujeitar às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus. Isso é forte, não é? E as que existem, as autoridades que existem, foram ordenadas por Ele. Por quê? Para que nos vá bem a nós, para que a gente possa ter vida em paz, não é? Viver em paz, não sermos assaltados nas ruas, não sei o que mais, não sei o que mais. Porquanto, versículo 2, portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade, está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos, ou não é? São presos e tal, são algemados, são levados para o tribunal, não é? Passam esses sabores todos. Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam bem. Se você cumpre, você honra a sua nação, você cumpre com as leis e tudo mais, você não tem, quem não deve não teme, não é? Você está bem, está tranquilo. Os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não queres sentir-te ameaçado, não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? Então faz o bem e ela vai te honrar. Amém? Pois ela serve a Deus, a autoridade, mesmo que diga, mesmo que estão em autoridade, digam que não existe Deus, que não acreditam em Deus. Oh meu Deus, olha como Deus faz. Meu Pai, eles são de Deus, né? Pois ela serve a Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Não é? Portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Nós agora também temos consciência, não é? Perante o Senhor nosso Deus. Por essa razão, igualmente, pagar impostos. Eu vou fugir com impostos, não vou pagar nada. Não vai pagar. O crente não faz isso. A Bíblia diz, por essa razão, igualmente, pagais impostos, porque as autoridades estão a serviço de Deus e seu trabalho é zelar continuamente para a sociedade. Dai a cada um o que é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, ou respeito, honra, temor, se honra, honra. Amém?
Então, nós temos de dar o que é justo, o que é devido às pessoas, ou não? Na igreja nós honramos o nosso pastor, ou não? Honramos a nossa liderança, honramos o nosso irmão na fé, a nossa irmã na fé, ou não? Temos que honrar, não é? Deitar abaixo, não sei o quê. Isso não é a igreja de Cristo. Porque nós fazendo essas coisas, nós estamos a temer a quem? E a honrar a quem? O Senhor nosso Deus. Estamos a dar o exemplo. A igreja vai começar a fluir no amor, nesse amor, amém? Da verdade, e as pessoas vão começar a reconhecer que não, aquilo é de Deus. Aqueles são de Deus, não é? Amém? E vão, se calhar, querer ser parte dessa igreja. Os crentes devem se respeitar uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, 21 diz que sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Os crentes não devem ficar a dever coisa nenhuma a ninguém. Olha aí, dívidas. Há uma coisa que eu, por mais que me esforce, nunca conseguirei pagar-vos. Estou sempre em dívida para convosco, num aspecto. A Bíblia diz, Romanos 13, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno. Irmãos, eu estou em dívida para convosco em amar-vos. Amém? Em amar-vos. Eu nunca consegui pagar essa dívida, estou em dívida, e vice-versa. Estamos em dívida, nós devemos nos amar, porque isso é que é a igreja de Cristo, não é? Com que devei-vos amar uns aos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Agora, as Escrituras também declaram que, em Provérbios 1, versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Amém? Mas os insensatos desprezam. Os insensatos desprezam o temor do Senhor. Desprezam o conhecimento do Senhor. Acham que quer dizer que sabem melhor. Não é? Em Provérbios 9, versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Então, eu quero a sabedoria, mas essa sabedoria é a sabedoria de Deus, não é? Eu não quero a minha sabedoria, eu quero a sabedoria do alto, a sabedoria do Senhor. Quero andar, quero dar o exemplo, quero ser o sal que salga, quero ser a luz que brilha, amém? Quero ser visto como alguém que é de Cristo. Amém, amados? Então, quero andar nessa sabedoria de Deus, conhecer o Senhor meu Deus. Aleluia, aleluia. Então, esse é o conhecimento verdadeiro que nós devemos ter em nossos corações, em nossas mentes. Saber fluir nessa sabedoria, nessa verdade, amém? É a sabedoria do Senhor, não a minha, não a sua, mas do Senhor, em nossas vidas. Porque se nós acharmos que é a nossa sabedoria, a nossa própria sabedoria, então a Bíblia tem uma resposta para nos dar. A Bíblia tem algo para nos dizer. Se essa for a nossa atitude, eu sei, eu não sei o quê, eu assim, minha opinião está certa, não. Então a Bíblia tem algo para dizer. Provérbios 3, versículo 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Tema o Senhor e aparta do mal. Ser sábio aos meus próprios olhos é querer andar na minha sabedoria. Não é? Não. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que temer o Senhor, andar para receber a sabedoria dele, amém? E me poder apartar do mal. E a igreja precisa essa reforma, essa transformação. Deus está a trabalhar nos corações das pessoas para ser cada vez mais aquela igreja que Deus espera, amém? Aquela igreja que Deus quer usar grandemente nesse mundo. E vai acontecer. Vai acontecer. Glória a Deus. Então, amados, Deus não nos concedeu o espírito de covardia. Deus não nos deu o espírito de medo, não é? Mas Ele deu-nos de poder, de amor e de moderação, equilíbrio. Amém? Aleluia. E Deus diz, nós andamos nesse mundo, irmãos, amanhã pode alguém chegar aqui, nega Jesus ou então mata. Então mata-me. Mata-me. Eu não vou negar Jesus, não vou negar Jesus. Podem me torturar, eu não vou negar Jesus. E eu acredito que naquele momento difícil, Deus vai me dar força para não negá-lo.
E sabe o que é que Jesus disse? Mateus 10, 28. O Senhor disse: não temais os que matam o corpo. Não tenham medo dessa gente. Podem vir com ameaça, que matam, que fazem. Não tenha medo. Mas não têm poder para matar a alma. Podem matar o corpo, mas a alma eles não conseguem matar, pois não. Temei antes de Jesus aquele que pode destruir no inferno tanto a alma e o corpo. Quem é? Deus. Ele pode nos lançar no inferno, não pode. A alma e o corpo e tudo para o inferno, não é? A este nós devemos temer. Ele é o Senhor. E devemos temer aquele que pode causar dano eterno a nós, não é? Então, amados, vamos ficar firmes no Senhor nosso Deus. Aleluia. E só quero dizer aos irmãos que, infelizmente, as pessoas que não têm Deus, ou que estão na igreja, mas não sabem bem, não conhecem bem Deus, também não passam tempo com o Senhor, não passam tempo em oração, acham que isso é para outras pessoas, isso é para os pastores, isso é para não sei quem, não sei, eles não precisam. Não, nós temos que passar tempo. Se nós somos do Senhor, se nós queremos aprender mais do Senhor, temos que passar tempo com Ele e na Sua Palavra. Amém? Temos que passar tempo com o Senhor nosso Deus. Porque senão vamos querer ser como que limoeiros, né? E vamos querer pretender às outras pessoas que nós estamos a produzir pêssegos docinhos. Não, o que nós estamos a produzir é fruto ácido, não é? De doçura não tem nada, não é? E agimos enganosamente, fingimos estarmos corretos numa tentativa de escondermos as nossas verdadeiras intenções, etc. E por isso Jesus diz, e já estou aqui na reta final, por isso Jesus diz, em Lucas 12, versículo 2, o Senhor diz: pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Irmãos, naquele dia, meu Pai do céu, nós vamos ver o que é que as pessoas disseram no oculto, o que é que as pessoas fizeram no oculto, vai ser revelado, toda a gente vai saber. Jesus diz isso, amém? E em Lucas 11, 35, por isso ele diz, olhando para essas coisas, o Senhor diz: repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. A luz que há em nós que não sejam trevas. Pensamos que é luz, mas enganamos a nós próprios, porque afinal são trevas e não luz. Não é? E ele remata em Mateus 6, 23. Diz: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Agora, presta atenção. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão essas trevas? Há pessoas que pensam andar na luz. Pensam elas, na sabedoria delas. Mas, na verdade, os olhos deles são trevas. E ele diz assim: quão grandes serão tais trevas? Não nos enganemos no nosso próprio, irmãos. Vamos abrir nossos corações para Deus. Vamos ser sinceros, sim, sim, não, não. Amém? Ele é paizinho, Ele ama-nos, Ele tem o melhor para nós, Ele prepara coisas boas para o nosso futuro, aleluia, para a nossa eternidade. Nessa vida Ele já tem coisas boas, mas não vamos enganá-lo, irmãos. Amém? Aleluia. Que nós sabemos muito bem que diz lá em Tiago que os demônios creem nesse Deus, né? E tremem, não é? Eles tremem. Mas eu hoje, as pessoas fazem coisas na igreja, dizem coisas, agem de formas na igreja, e não tremem perante Deus. Ao menos os demônios tremem. Não é? Então, Deus está a trabalhar na sua igreja. Deus quer levantar a sua igreja. Aleluia. E, meu Pai amado, já lemos isso várias vezes em outras pregações, mas eu vou ler outra vez. Provérbios 6, 16 a 19 diz que há 6 atitudes que o Senhor odeia, 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que Ele detesta. Então vamos ler. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente,
Coração que maquina planos perversos. Eu vou deixar, eu vou fazer, eu vou... Pés que se apressam para fazer o mal. Testemunha falsa, que espalha difamação. E aquele que provoca contendas entre os irmãos. Os disse que disse. Não é? Deus abomina isso. Deus não pode com isso. Deus abomina isso. A verdade é que o tipo de medo prejudicial, o temor prejudicial, não nos leva à salvação. Mas quando nós conhecemos o amor de Cristo, que Deus interessa-se por nós, Deus está interessado nas pessoas, Deus quer que eles venham à salvação. Quando as pessoas começam a entender isso, elas vêm a Deus. Elas vêm, porque Deus ama-as e Deus vai respondê-las. E Deus vai fazer coisas tremendas na vida delas. Bendito seja o nome de Jesus. E um dia, todos juntos, nós vamos estar com os 24 anciãos, com os anjos, amém? Aleluia, hostes, ordens, milhares de milhões de anjos, todos os crentes que já partiram antes de nós, todos nós também estaremos lá. Glória a Deus na presença do Senhor. E vamos fazer aquilo que diz Apocalipse 6, versículos 15 e 17. Diz que aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos aqueles que aceitaram Jesus, amém? Todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas. Essas pessoas que não aceitaram Jesus, buscaram refugiar-se em cavernas, amém? Os poderosos desse mundo, entre as rochas das montanhas. Irmãos, eu tenho lá, esse vulcão lá de Las Palmas, lá que é, não sei como chama aquilo, né? Eu penso assim, meu Deus, Jesus falou nisso, né? Jesus disse que havia essas coisas. Está cada vez mais a acontecer. Essas pessoas vão querer esconder-se nesses buracos, esses que não aceitaram Jesus, que vão contra Deus, vão querer esconder-se enquanto nós com os outros estaremos na presença do Senhor. Amém? E vão querer meter-se nas cavernas e depois vão passar a berrar para as montanhas, berrar para o vulcão, berrar para a caverna, vão berrar para montanhas e rochedos. Caiam sobre nós. Ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. São dias que não interessam a ninguém, irmãos. Eu não quero que ninguém passe por isso. Eu quero que todos venham à salvação. Não é? Versículo 17. Porquanto, eis que é chegado o grande dia da ira deles. E quem poderá sobreviver? Vai ser tremendo. Mas naquele dia, você e eu vamos estar na presença do Senhor. Amém? Apocalipse 4:11 diz: Nosso Senhor e nosso Deus. Nós estamos a estar assim a orar em conjunto com os anciãos, com os anjos, com todos aqueles homens, generais, reis, sei lá, que aceitaram Jesus. Vamos estar todos na presença do Senhor e vamos dizer: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória. Amém? A honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo e por Tua soberana vontade tudo o que há foi criado e veio a existir através de Ti. Aleluia. Amém. Aleluia. Tu és, Senhor, de veras grandioso. Tu és digno, Senhor, de toda a honra e de toda a glória, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Bendito seja a alma bendito seja o nome do Senhor. E que a nossa alma, e com o nosso entendimento, e com o nosso coração, nós o possamos amar sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, para que possamos ser parte dessa igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor. Sem coisinhas que nós somos e os outros não são. Não, nós temos de mostrar esse amor, essa fidelidade a Deus, esse serviço a Deus, essa entrega ao Senhor, Deus, com tudo que nós temos em nós queremos fazer isso para a Tua honra, para a Tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Bendito sejas. Deus merece isso ou não? Com certeza que Ele merece. Bendito seja. Ele é digno, amados. Ele é o Senhor. Por isso, aqueles que nos escutam online, medite um pouco, medite. Pense nas coisas de Deus. Converse com Ele. Passe tempo com Ele. Conheça-o cada vez mais e melhor. Nós só conhecemos alguém se nós passarmos tempo com esse alguém. Passe tempo com Ele. Abra o seu coração. Converse com Ele. E você vai ver que Jesus é a pessoa mais maravilhosa em todo o universo. Não há ninguém melhor que Ele. Então converse com o Senhor. Vocês aqui, amados, façam o mesmo em nome de Jesus. Vale a pena nós termos comunhão com o Senhor.
vale a pena nós esforçarmos para mostrarmos a igreja do Senhor Jesus ao mundo. Amém? Que eles reconheçam que nós somos discípulos do Senhor Jesus, pelo amor que nós temos uns pelos outros. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Paizinho amado, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque Tu estás a fazer uma obra tremenda, mesmo que as pessoas não entendam, não compreendam. Oh Deus, Tu estás a fazer obra especial. Estás a levantar a Tua igreja. Oh Deus, estás-nos a renovar a nós a cada dia, Senhor, Tu nos renovas, Pai, e nós nos queremos entregar a Ti, Senhor, que faz aquilo que Te apraz em nós, Senhor. Oh Deus, usa-nos para a Tua glória, Senhor, e para o bem do próximo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. A Ti toda a honra e toda a glória, Paizinho querido, em nome do Senhor Jesus. E os que amam o Senhor Jesus dizem amém, amém e amém. Glória a Deus. Bendito sejas, Paizinho amado. Aleluia. Se alguém precisar de oração, estamos aqui também para orar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus é bom. Glória a Deus por esse aleluia aí. Eu disse, Deus é bom. Amém. Amém. Aleluia. Então, dizer a todos uma boa semana. Nós vamos nos ver só daqui por 2 semanas, né? Porque eu vou lá para baixo. E, querendo o Senhor, cá estarei de volta daqui por 2 semanas. Em nome de Jesus. Não esqueçam de orar por mim, por favor. Amém? A oração é poderosa. Pode muito nos seus efeitos. Pai, obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus